Galera, o que foi a série do Loki? Que série fantástica! Nos mostrou a construção de um novo Loki em frente aos nossos olhos e também fomos introduzidos a mais uma nova personagem fascinante do MCU, que é a Sylvie. A série introduziu a AVT, que existe num lugar fora do tempo, o que nos leva para a seguinte pergunta: em que ponto da ordem cronológica do MCU se passa a série do Loki? Afinal de contas, a AVT é responsável por prender quem cria novas ramificações na linha do tempo. Então uma pergunta que muita gente tem é por que a AVT não prendeu a Wanda, ou porque eles não apareceram quando os Vingadores voltaram no tempo lá em Vingadores Ultimato, já que certamente isso teria criado um evento Nexus. Mas agora a gente tem uma explicação oficial para todas essas perguntas, já que a própria Marvel e a Disney revelaram onde exatamente a série do Loki se encaixa na linha do tempo do MCU. Salve nerds, eu sou o Luiz Mário e hoje vamos entender em que parte da linha do tempo do MCU se encaixa a série do Loki e também algumas consequências bem marcantes que essa série está deixando em todo o MCU. Antes de começar, deixa agora mesmo aquele like e também se inscreve no canal para ser o primeiro a saber sempre que rolar um vídeo novo por aqui. Então galera, se a gente for aqui na Disney Plus e clicar em Marvel, aqui nas produções da Marvel, a gente vai ver que está tudo bem organizadinho aqui por título, destaques, universo cinematográfico Marvel, Fase 1, Fase 2, Fase 3 e 4, e aqui temos o universo cinematográfico da Marvel, ordem cronológica, que nos mostra que o primeiro filme, no caso, na ordem cronológica, é Capitão América, que se passa em 1942, depois Capitã Marvel, que se passa em 1995, e temos aqui um salto para Homem de Ferro, que se passa em 2008, vindo logo seguido por Homem de Ferro 2, depois Thor, Vingadores, Thor, O Mundo Sombrio, Homem de Ferro 3, temos também Capitão América, Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia Volume 2, Vingadores, A Era de Ultron, temos Homem-Formiga na sequência, que vem seguido por Guerra Civil, Viúva Negra, que é o último filme, mas vem logo depois do Guerra Civil na ordem cronológica, Pantera Negra, Doutor Estranho, Thor Ragnarok, Homem-Formiga e Vespa, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, e aqui temos que Loki vem logo depois de Vingadores Ultimato e antes de WandaVision e Falcão e Soldado Invernal. Isso revela muito para nós, porque ao saber que Loki se passa antes de WandaVision na linha do tempo da Marvel, do MCU, muita coisa que acontece no final de WandaVision acaba fazendo muito sentido e a gente vai entender exatamente o porquê agora. Então sabemos agora que WandaVision vem logo depois de Loki na ordem cronológica e isso explica muita coisa, inclusive o porquê da Wanda conseguir ouvir os seus filhos na cena pós-créditos da série, e tem uma boa teoria que explica o porquê disso. Mas antes, vamos falar sobre os Vingadores voltarem no tempo e a AVT não fazer simplesmente nada em relação a isso. Primeiro, o Aquele que Permanece tinha um plano muito específico, que era levar o Loki de Vingadores Ultimato, aquele que escapou com o Tesseract lá em 2012, e a sua variante feminina, a Sylvie, até ele, até o Aquele que Permanece. Ele queria que os dois ficassem no lugar dele, lá controlando a AVT, que o Loki e a Sylvie administrassem a AVT no lugar dele, e tudo o que aconteceu com o Loki e a Sylvie até o final da série foi porque o Aquele que Permanece havia pavimentado o caminho, como diz ele mesmo, para que os dois chegassem até ele. Então o Loki devia pegar o Tesseract e fugir lá em 2012, porque isso faria com que ele fosse pego pela AVT e finalmente seria conduzido até as mãos do Aquele que Permanece. E tudo que os Vingadores acabaram fazendo, no fim das contas, acabaram atendendo ao propósito de conduzir o Loki até a AVT, até o Aquele que Permanece, que é o grande manipulador de tudo que acontece na série do Loki e talvez, muito provavelmente, em tudo que acontece em todos os eventos do MCU até então. Até esse ponto que a gente viu sendo quebrado, sendo rompido no final da série do Loki, quando a linha do tempo sagrada ela é profanada, digamos assim, criando várias ramificações e expandindo o multiverso para infinitas linhas do tempo. E aparentemente, o Capitão América não criou nenhum grande evento Nexus ao voltar no tempo para devolver as Joias do Infinito. E caso ele tivesse criado um evento Nexus, a AVT teria resolvido isso de alguma forma, mesmo que a gente não tenha visto isso na TV, mas eles iriam fazer alguma coisa, porque afinal, quando chega a série do Loki, a linha do tempo sagrada ela não tem nenhuma ramificação, ela segue sendo a única linha do tempo
possível e disponível no MCU. A AVT inclusive deixou algumas coisas fluírem naturalmente, como o fato do Capitão América ter voltado no tempo e passar sua vida junto da Peggy Carter, mas também tem uma teoria que diz que isso não teria criado um evento Nexus e que o Capitão América estaria seguindo a linha do tempo principal do MCU. E quando o Capitão América visita a Peggy Carter, ela está cuidando das crianças, elas seriam na verdade filhas do próprio Steve Rogers. Parece que os roteiristas e os diretores não têm um entendimento, digamos, consolidado sobre essa questão, mas os escritores, os roteiristas, já disseram que eles sempre acreditaram que o Steve Rogers era o marido da Peggy Carter e, consequentemente, o pai dos filhos dela. E se for assim, não teria por que ter sido criado um evento Nexus quando o Steve Rogers volta no tempo para ficar com a Peggy Carter, já que ele simplesmente estaria fazendo aquilo que devia ser feito, ou seja, seguindo o fluxo natural da sua história, conforme aquele que permanece havia planejado e manipulado por trás das cortinas da AVT. Então o que aconteceu em 2012 com a fuga do Loki é algo que deveria acontecer de qualquer jeito, porque isso tudo iria acabar conduzindo ele até o Aquele que Permanece. E como o próprio Aquele que Permanece disse, ele pavimentou o caminho para que o Loki chegasse até aquele momento. E quando eles finalmente chegam até a Cidadela, eles têm duas escolhas. Eles, no caso, o Loki e a Sylvie, que é assumir o comando da AVT ou matar o Aquele que Permanece, fazendo com que as suas variantes malignas apareçam. Milhares de variantes do Kang que viriam a disputar o controle sobre o multiverso, que naquele momento era um só universo consolidado pelo Aquele que Permanece. Enquanto Loki queria pensar um pouco mais antes de tomar uma atitude drástica, a Sylvie, que tinha lutado a vida toda para chegar até onde ela estava naquele momento e poder acabar com a vida daquele que estava comandando a AVT, ela não estava nem um pouco preocupada com as consequências. Ela só queria saber de se vingar e foi exatamente isso que ela fez. Ela mata Aquele que Permanece, e então o Kang é finalmente inserido no MCU. Isso é uma coisa que eu acho muito legal para quem é fã, para quem é nerd, para quem curte quadrinhos da Marvel. A gente presenciou o Kang sendo criado naquele momento e sendo inserido no universo cinematográfico da Marvel. E a expansão da identidade do Kang, como a gente sabe, o Kang tem várias identidades nos quadrinhos, que é desde o Ramatut até o próprio Kang, passando pelo Centurião Escarlate até o Immortus. Aqui no MCU, o Kang tem mais uma identidade, que é o Aquele que Permanece, que seria, digamos que, a versão final do Kang no universo cinematográfico da Marvel. O Loki então é enviado de volta a VT, e lá ele vê uma estátua gigante do Kang, o Conquistador. Isso tudo vai ter consequências no futuro do MCU, incluindo WandaVision, Homem-Aranha Sem Volta para Casa e, é claro, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que vai beber nessa fonte criada no final da série do Loki, com a criação do multiverso no MCU. Ao matar o Aquele que Permanece, a Sylvie desencadeou todo o multiverso do MCU, mas antes havia apenas uma linha do tempo sagrada. E agora temos infinitas linhas do tempo, o que é sem dúvidas o verdadeiro multiverso da loucura. Isso explica por que a gente nunca viu o Doutor Estranho dar as caras em WandaVision, até porque ele certamente tinha muito o que fazer naquele momento, já que os eventos de Loki aconteceram antes de WandaVision, e o Doutor Estranho devia estar tentando compreender todo esse conceito de multiverso que havia sido desencadeado naquele ponto. Entretanto, a Wanda deve ser a chave para toda essa loucura, já que tudo indica que ela seja um ser Nexus. E o que é um ser Nexus? Nas HQs, os seres Nexus são peças fundamentais do multiverso, eles são vitais para manter a sua coerência e estabilidade, ou seja, para manter a estabilidade de todo o multiverso. Mas, no entanto, é dito que o mais poderoso dos seres Nexus é ninguém menos que a própria Wanda Maximoff, que seria uma peça-chave para o próprio multiverso do MCU. É provável que o Doutor Estranho encontre alguma dificuldade para recrutar a Wanda, já que ela ouve os seus filhos chamando por ela nas cenas pós-créditos. Não sei se vocês se lembram, mas no final de WandaVision, nos pós-créditos, enquanto ela está dominando o Darkhold, ou tentando dominar o Darkhold, ela ouve os seus filhos, o Speed e o Icano, chamando por ela. É importante lembrar que a Wanda criou seus filhos a partir da magia, ou seja, eles não são tecnicamente reais. Quando ela liberta a cidade da sua magia, as crianças desaparecem. Então, como que ela poderia ouvir as crianças na cena pós-crédito da série se as crianças teriam desaparecido com o final, digamos, com a sua magia sendo encerrada naquele ponto?
Então, agora que a gente sabe que os eventos de Loki aconteceram antes de WandaVision, isso tudo começa a fazer muito mais sentido. Até porque agora existe mais do que apenas uma linha do tempo onde seus filhos realmente existem. E são essas as crianças que ela ouve chamar naquele final de WandaVision, naquela cena pós-créditos de WandaVision. A Wanda está procurando no multiverso para tentar achar uma realidade onde os seus filhos são reais, ela possa trazer eles para a realidade dela. E agora que ela tem a posse do Darkhold, é certo que ela vai ir atrás deles de qualquer jeito, o que é algo que a gente provavelmente deve ver acontecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, pois já que a Wanda é um ser Nexus, é certo que o Doutor Estranho vai querer a ajuda dela para dar conta de todo esse multiverso maluco que vai surgir nesse segundo filme do Doutor Estranho. Me conta aqui nos comentários se as coisas ficaram mais claras agora que sabemos a linha do tempo oficial do MCU, agora que sabemos que WandaVision vem na verdade depois de tudo que aconteceu, de toda essa loucura que aconteceu no final da série do Loki, que ela vem depois da criação do multiverso. Me conta aqui se isso faz mais sentido e se tu achou algum furo de roteiro, conta pra nós também pra gente poder discutir aqui nos comentários. E não esquece, é claro, de me deixar aquele apoio, deixando o teu like, se inscrevendo aqui no canal para ser o primeiro a saber sempre que rolar um vídeo novo por aqui. Esse aqui é o Danos Morais, eu te vejo, é claro, na próxima timeline.